Seja bem-vindo ao podcast do Inovo Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre a Estratégia Nacional de Economia de Impacto. Para isso, conto com a presença de Lucas Ramalho, diretor do Departamento de Novas Economias, da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Lucas, seja bem-vindo. Vitor, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui conversando no seu programa e com a sua audiência. Lucas, para a gente começar a conversa, assim como eu faço com todo convidado que passa pelo podcast de Nova Social, eu quero saber quem que é o Lucas. Então conta um pouco para o ouvinte, qual que foi sua trajetória até aqui? Bom, Vitor, quem sou eu, né? Pergunta difícil, filosófica, né? Que move aí os filósofos há muitos anos, né? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa muito idealista, né? Quem me conhece sabe o quão importante as ideias são para mim, quão importante o propósito e o sentido da ação se faz necessário para a definição do meu estar no mundo, né? E eu sou engenheiro agrônomo de formação, eu me formei na Universidade de Brasília e na graduação a participação no movimento estudantil foi um processo divisor de águas e permitiu um aprofundamento e uma tomada de consciência muito grande, muito forte, né? Então me aproximei de movimentos estudantis, de movimentos sociais, e resolvi já durante a graduação que eu queria trabalhar para melhorar a vida dos agricultores familiares mais pobres, dos assentados de reforma agrária. Eu queria colocar o meu conhecimento a serviço dessa população. Eu achava que, como engenheiro agrônomo, eu ia fazer a diferença dessa forma. E estava me planejando para ser um técnico agrícola dos movimentos sociais. Essa era a minha proposta, ajudar a aumentar a produção dos assentamentos, né? Porque eu sempre fui extensionista universitário, né? Me formei indo para os assentamentos, tudo vendo a dificuldade da população. Mas, Vitor, nessa trajetória, quando eu me recém-formado, eu, por acaso, fiz um concurso público, que sem menor pretensão, eu acabei sendo aprovado no concurso público para a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura. Eu fiquei muito reticente de virar servidor público, né? Falei, puxa, é um caminho conservador pra caramba, eu vou me burocratizar nesse processo, não vai dar certo. Mas eu acabei falando assim, olha, eu vou experimentar um pouco, sabe? Vou ver o que é, vou ver o que acontece ali. Se eu não gostar, eu saio e volto com o plano original de trabalhar diretamente com a população campesina, né? E na Conab eu vi que eu entrei em contato com o Programa de Aquisição de Alimentos, que é, na minha opinião, uma das políticas públicas mais interessantes que já foi desenhada pelo Estado brasileiro, que permite o uso da compra do Estado para comprar alimentos de agricultores familiares e inserindo no comércio, no mercado de alimentos, populações que estavam marginalizadas e excluídas desse mercado, com muita dificuldade de vender sua produção. E vi que na política pública eu conseguia atender não 100 famílias, mas milhares de famílias, né? E vi a escala e o potencial que o Estado pode dar nas ações de transformação. E eu acredito muito no Estado como agente de transformação. E aí eu tomei uma decisão de me profissionalizar na gestão pública, na elaboração de políticas públicas. Fiz outros concursos, depois eu virei especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é a carreira a qual eu faço parte atualmente, e trabalhei em diversos ministérios, e atualmente eu estou responsável pela política de fomento à economia de impacto no nosso país, né? Mas eu acho que o Lucas é uma pessoa idealista que vê no Estado um grande agente, a atuação no Estado como um grande potencial de transformação da realidade econômica e social do nosso país. E desde lá do primeiro concurso até agora, quantos anos se vão?
em tudo isso? Lá se vão quase 16 anos de atuação profissional na máquina pública. Assim, já passei pela Conab, já fui para o Ministério da Educação, para a Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Indústria, Economia, enfim, já tenho uma trajetória aí em diferentes pastas. Legal. Essa questão que você falou da transformação, eu acho que é bem o que a gente quer falar hoje aqui, né? E para isso eu quero já começar a entrar um pouco mais no nosso tema principal de hoje. Eu quero que você defina, para quem está nos escutando, o que é a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, ou como a gente chama, a N-Impacto, né? E por que ela é crucial no desenvolvimento sustentável do Brasil? Hoje a gente está falando em desenvolvimento sustentável, da importância da gente, vou nem falar fazer transformação, mas correr atrás desse prejuízo que a gente já tem no planeta. Qual que é a importância desse cenário todo? Bom, Vitor, a Estratégia Nacional de Economia de Impacto é uma grande plataforma de articulação pública, privada e sociedade civil para criar uma nova economia no nosso país. Uma economia na qual o setor produtivo, o setor privado, além do lucro, gera resultados sociais e ambientais benéficos para a sociedade. É isso que a gente faz. E por ser um tema novo, em ascensão, em diversos lugares do mundo, é muito importante a articulação de diferentes atores para gerar uma grande aliança, um aumento do nível de consciência sobre o tema e a soma de esforços para promover as mudanças que são necessárias. Então, a N-Impacto, ela congrega 25 órgãos de governo, né, passando aí, além do Ministério da Indústria, a própria Casa Civil, o Itamaraty, todos os bancos públicos federais, né, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, PASA, enfim, importantes organizações públicas, com igual número de organizações da sociedade civil, né, um comitê paritário, envolvendo, além da sociedade civil, organismos multilaterais, representantes de estados e municípios, para juntos pensar em ações que fomentam a economia de impacto no nosso país. Então, isso passa pela criação de fundos de impacto, como o BNDES tem feito, passa por cursos de capacitação, como os que o Sebrae tem produzido de empreendedorismo de impacto, passa, por exemplo, com a articulação com as universidades para novas ações de ensino, pesquisa e extensão para a formação do empreendedor do futuro, passa por novas leis e regulamentos e decretos que podem ajudar a destravar a economia de impacto, né, e passa pela articulação com estados e municípios na configuração de uma rede ainda mais potente no nosso país. Então é um pouco disso que a N-Impacto faz. Ela articula essas ações, coloca diversos atores em volta de uma mesa, com um plano em comum que passa pelo objetivo o maior envolvimento da iniciativa privada na resolução dos problemas sociais e ambientais. Para a gente está muito claro, viu, Vitor, que a gente está numa quadra tão difícil do desenvolvimento da humanidade, a gente nunca foi tão rico, a humanidade nunca produziu tanta riqueza, isso é muito verdade, mas também é bem verdade que a gente nunca foi tão desigual, os ricos nunca estiveram tão ricos e os pobres tão pobres. Então, o fosso social cresceu a níveis insustentáveis. Associado isso a uma iminência climática gravíssima, que talvez seja o maior desafio da humanidade, né? Lidar com a questão do aquecimento global e com a falta de cuidado do meio ambiente. Para resolver esses problemas, a humanidade tem feito algumas iniciativas. Uma delas é a criação da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a maior agenda da humanidade, né? E o custo para se atingir os 17 objetivos e as 169 metas da ONU é algo como 45 trilhões de dólares, né? É muito pouco realista a gente imaginar que esse recurso vai sair apenas do poder público ou da filantropia. Não vai.
Se a gente não colocar novos recursos, novos dinheiros, né, na resolução dessa equação, a gente não vai muito longe. Então é fundamental ter uma agenda para o envolvimento da iniciativa privada na resolução desses problemas. Lucas, recentemente vocês encerraram a consulta pública para o plano decenal da Inimpacto. Durante um mês, a secretaria recebeu mais de 250 contribuições. Qual que é o objetivo desse plano e quais são os próximos passos após essa consulta pública? Então, a nossa equipe agora está debruçada para organizar as contribuições que vieram da sociedade civil nesse período, né? A gente está bem satisfeito com a quantidade de participações e de sugestões de melhoria do nosso plano, né? Mas, em linhas gerais, o nosso plano de voo consiste nos seguintes objetivos. Primeiro, ampliar a oferta de capital para a economia de impacto, de multiplicar por 10 os investimentos de impacto no Brasil. Hoje a gente tem algo como 18 bilhões de reais em investimento de impacto no Brasil. A gente está almejando, em até 2032, chegar a algo como entre 180 a 200 bilhões de reais em economia de impacto. A gente vai fazer isso com investimentos públicos, com os fundos de investimentos de impacto, com linhas de crédito e incentivando o aumento do investimento privado de impacto também, né? A gente tem a clareza de que o investimento de impacto no Brasil é apenas uma fração do potencial dele vis-à-vis a importância da economia do Brasil. Só em termos de comparação, enquanto a economia de impacto no Brasil é de 18 bilhões de reais, no mundo é de 1,1 tri. Ou seja, é uma pequena fração. Como a gente é a nona maior economia do mundo, tem muito espaço para crescer o investimento de impacto no país. O segundo plano de voo é a gente multiplicar por 10 os empreendimentos de impacto que tem mapeados no Brasil. A gente vai fazer isso usando os nossos programas de aceleração, vai fazer isso fomentando capacitação com o Sebrae, a nossa rede de empreendedorismo que existe no país. É assim que a gente vai multiplicar por 10. Terceiro, a gente vai para dentro de toda a rede de aceleradoras e incubadoras do país para capacitar as nossas organizações intermediárias, formadoras de novos empreendimentos no futuro, com critérios de impacto social e ambiental. A gente quer que o empreendedor do futuro ele saiba da importância da geração de impacto ambiental e social positivo, né? Um quarto plano de voo é a gente endereçar 11 pontos regulatórios que a gente já mapeou para destravar a economia de impacto no país. Isso passa por personalidade jurídica de economia de impacto, passa pela possibilidade de institutos e fundações investirem em investimento de impacto sem perderem as suas imunidades tributárias, passa pela agenda de compras públicas, passa pela agenda de contratos de impacto social, enfim. A gente tem 11 grandes temas regulatórios que precisam ser endereçados nesses próximos 10 anos e a gente está comprometido com a mobilização dos órgãos públicos, inclusive dos demais poderes, né? Não só o executivo, mas o legislativo também, para a gente destravar a economia de impacto no país em termos normativos e regulatórios. E por fim, Vitor, o quinto ponto da Inimpacto se refere à articulação interfederativa. A gente está muito feliz porque a gente conseguiu inspirar 10 governos estaduais que instituíram leis estaduais de impacto nos seus respectivos estados. Isso começou com o Rio Grande do Norte, no governo da governadora Fátima Bezerra, isso depois foi para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, mais recentemente em Goiás. A gente já tem uma rede de 10 estados que estão com leis estaduais aprovadas. Isso aí dá uma base de articulação, de atuação muito poderosa. A gente quer ativar isso, se conectar com essas iniciativas e avançar no que a gente está chamando de um Sistema Nacional de Economia de Impacto. Imagina quando a gente conseguir colocar um BNDES somando recursos com o Banco Estadual,
um Sebrae nacional articulado com um Sebrae estadual, uma universidade federal articulando com uma universidade estadual, o Ministério da Indústria articulando com uma Secretaria de Estado, para a gente somar esforços, criar sinergia e conseguir criar uma economia de impacto no nosso país. Isso é uma plataforma enorme. A nossa meta é chegar aos 27 unidades da federação e criar uma grande mobilização, um grande aumento de nível de consciência sobre a importância dessa temática e a contribuição que a iniciativa privada pode, em conjunto com o poder público, se envolver nessa agenda de gerar riquezas ao mesmo tempo que recupera, regenera o meio ambiente e inclui as pessoas no seu processo. Eu imagino que essa iniciativa está tão robusta, está tão inspiradora, que a gente conseguiu atrair ninguém mais, ninguém menos que o professor Mohamed Yunus, que veio lá de Bangladesh, nos deu a honra de abrir os trabalhos do Comitê da N Impact, e ele foi muito claro, muito direto, e disse: olha, nunca vi nenhum governo em nenhum lugar do mundo com uma política tão abrangente e tão clara que coloca o empreendedorismo social, a inovação social, como um elemento estratégico para a resolução dos problemas sociais e ambientais. Eu acredito muito nessa solução, acho que o Estado e a filantropia têm e vão continuar tendo um papel fundamental para a superação dos desafios que a gente enfrenta, mas sem sombra de dúvidas, a iniciativa privada precisa mudar a forma como produz e distribui os bens e as riquezas. É necessário ter mais respeito ao meio ambiente, é necessário considerar os custos ambientais na conta, porque senão a conta ambiental vem, não pode ser uma conta apenas financeira, pode ser só a performance do lucro, a única métrica de sucesso de um negócio. Outros elementos têm que entrar nessa equação, e eu acho que a agenda de impacto é um avanço nessa questão. Lucas, você falou alguns pontos que eu achei bem interessante, por exemplo, essa articulação com os estados e municípios, eu acho que é um ponto super importante, porque é o que vai fazer a coisa andar, né? Não é só vamos dizer assim, uma ordem do governo federal para baixo, vamos assim dizer. Então, a gente tem que ter essa articulação. Eu entendi esse ponto sobre a questão com relação ao setor privado, né? Mas eu acho que quando a gente fala de impacto, tem um ponto muito importante que é a mensuração. E eu queria entender como que a N-Impacto vai medir o sucesso e o impacto dessas iniciativas, principalmente desse plano decenal. Nós estamos falando de 10 anos, né? Nós não estamos falando de um plano de curto prazo. Então, existem algumas metas específicas para os próximos anos? Como que vocês vão medir esse sucesso? Tem metas bem claras no nosso plano decenal. Como eu estava mencionando, para aumento de investimento de impacto, a nossa meta é multiplicar por 10, é sair de 18 a 180 bilhões. Isso aí é mensurado, tem estudos e a gente acompanha a evolução desse setor. A gente acompanha quanto está sendo feito de investimento público e de investimento privado em economia de impacto, né? Para aumentar o número de negócios, a gente tem estudos também que são feitos, mapeamentos que são feitos no setor, e a gente tem um desafio enorme de ampliar a quantidade de empreendimentos de impacto no nosso país. E aqui é muito importante que a sociedade, sobretudo o poder público, tenha clareza do papel desses empreendimentos públicos, desses empreendimentos de impacto, melhor dizendo. Quanto mais empresas de impacto atuando no país, melhor para a sociedade, melhor para as políticas públicas. Dá um exemplo. Quanto mais empresas como a Moradigna estiverem atuando no Brasil, menores serão as demandas por habitação popular. Quanto mais empresas como a Oli Planet, por exemplo, estiverem atuando no Brasil, menores serão os custos com a gestão das águas e com o tratamento de esgoto. Esses empreendimentos entregam impactos positivos para a sociedade. E isso não é com o objetivo de substituir o papel do Estado, mas de somar esforços e liberar recursos para aprimorar as próprias políticas públicas, né? Então é muito estratégico a gente ampliar o empreendedorismo social e de impacto no nosso país. E como o professor Yunus falou também, é muito importante que a gente permita e inocule na formação dos nossos jovens, dos empreendedores do futuro,
a semente do empreendedorismo com propósito, com impacto, né? A gente tem uma geração geradora de empregos que resolvam problemas sociais e ambientais e entreguem um planeta melhor para a sociedade, né? Então, a gente vai acompanhar essa métrica pela quantidade de negócios de impacto no nosso país que a gente já acompanha. Com relação à meta de aumentar, fortalecer o tema nas organizações intermediárias, a gente vai para dentro de todas as aceleradoras e incubadoras, são 390 aceleradoras e incubadoras no nosso país, a gente quer certificar todas com critérios de impacto social e ambiental, e a gente vai envolver uma rede maior, dobrar a quantidade de professores e triplicar a quantidade de universidades que atuam com projetos de ensino, pesquisa e extensão com impacto social e ambiental. Isso também a gente tem os indicadores muito claros e a gente acompanha esse processo. Né, com relação às métricas, com relação às normas que precisam ser destravadas, que eu mencionei, são 11 grandes temas, a gente vai acompanhar como vai se dar a evolução disso. E a última métrica se refere à quantidade de estados que possuem comitês instalados de economia de impacto em nível subnacional, que a gente vai fazer esse acompanhamento também. E se a gente chegar em 2032 com esses números alcançados, a gente vai ter uma situação muito melhor, a nossa economia de impacto, nosso ecossistema de impacto vai ter ganhado maturidade, vai ganhar tração, e acho que a gente vai ter um futuro melhor caso a gente seja bem sucedido no alcance dessas metas. Lucas, para a gente fechar a conversa desse episódio, eu gosto sempre de falar sobre futuro. Por mais que nossa conversa aqui toda tenha sido falar um pouquinho de futuro, né? Falamos do plano de 10 anos, a gente está falando muito dos próximos anos, mas eu queria ouvir de você quais são os planos futuros da Impacto, além deste plano que vocês estão trabalhando, o que vocês esperam a mais curto prazo, né? E eu gostaria de saber de você o que você gostaria de ver evoluindo nesse cenário do Brasil. A gente sabe que a gente tem muitos desafios, a gente, por uma questão de agenda aqui, a gente sabe o quanto é complexo a agenda hoje em dia, e ainda mais vocês que estão no setor público. Eu gostaria de falar muito mais aqui, a gente nem entrou em desafios, mas só falar desafios, a gente vai ficar aqui quase 1 hora falando, né, para mais. Mas eu queria entender de você mesmo, o que você gostaria de ver evoluindo nesse cenário no Brasil? Então, falando um pouco de futuro, eu queria jogar essa bola. Eu sei que é difícil, eu sei que foi o que eu te falei. A gente tá falando de muitos desafios, né? Vocês já têm um plano desenhado, mas a gente tem algumas coisas também a curto prazo acontecendo. Vitor, no início dessa nossa conversa, eu disse que eu era uma pessoa idealista, né? E eu me movo muito por esses ideais. Eu tenho muito otimismo de que a gente vai, até o final do governo, até o final desse mandato do presidente Lula, conseguir sair do mapa da fome mais uma vez, né? A gente vai entregar um país menos desigual, com menos pobreza e com mais inclusão social. Porque a gente já fez isso uma vez, já mostrou que isso é possível. E eu acho que a gente vai fazer novamente. A economia tem reagido muito bem. Quando a gente começou o mandato, no início do ano, a nossa expectativa de crescimento era de 0,5% do PIB. A gente vai crescer 3,5%. A inflação ainda é muito alta, mas ela está dando sinais de queda. A taxa de juros, melhor dizendo, ela está muito alta, mas já está dando sinais de queda. A inflação está caindo também. O desemprego está caindo. Quer dizer, os indicadores macroeconômicos todos estão melhorando, a economia está reagindo e isso vai ter repercussões muito positivas, sobretudo na vida das pessoas mais pobres, da base da pirâmide, que mais necessitam da atuação do Estado. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem conseguido entregar importantes conquistas ambientais. Não acho pouca coisa que o governo tenha conseguido reduzir em apenas 7 meses de mandato, 8 meses de mandato, 50% do desmatamento da Amazônia. A gente saiu de uma realidade
com porteira aberta, passando a boiada, com recordes históricos de desmatamento da Amazônia, para em pouquíssimo tempo, uma reversão dessa trajetória e com impactos muito positivos. A gente está diante do maior desafio da humanidade, que é a questão da iminência climática, do aquecimento global. Dificilmente a humanidade vai conseguir restringir o aquecimento global ao limite de 1,5 graus, que foi definido pela comunidade científica. Né, os dados do Painel Internacional de Mudanças Climáticas, IPCC, falam que a humanidade tem 60% de chance de ultrapassar o limite de 1,5 graus já em 2026, ou seja, depois de amanhã. Isso traz contornos muito dramáticos para a humanidade em termos de perda de fertilidade do solo, em termos de novas migrações, em termos de novas pandemias, consequências econômicas, e esse vai ser um cenário que a humanidade vai lidar, né? Eu vou lidar, você vai lidar, os nossos filhos vão lidar com um mundo que vai estar mais quente e com um meio ambiente que vai estar mais descuidado, né? Portanto, a humanidade vai precisar ultrapassar o limite, o paradigma da sustentabilidade. Sabe, Vitor, não basta mais sermos sustentáveis. Não basta mais que as empresas apenas mitiguem, diminuam os impactos negativos que elas gerem. Vai ser necessário que a gente seja regenerativo, que a gente saia do impacto do paradigma da sustentabilidade e migre para o paradigma da regeneração. As empresas vão precisar, ao mesmo tempo que geram bens e riquezas, vão precisar regenerar o planeta, vai precisar gerar riquezas e plantar árvores, vai precisar gerar empregos e recuperar o meio ambiente, vai precisar produzir alimentos e recuperar as paisagens rurais. Esse vai ser o desafio, uma nova economia precisa emergir. E a economia de impacto, a N-Impacto, ela vai ajudar nesse processo, ela vai apontar caminhos, vai fazer reflexões necessárias sobre como que a gente continua crescendo economicamente, como que a gente continua produzindo bens e riquezas, ao mesmo tempo que a gente inclui pessoas e regenera o planeta. Eu acho que é essa grande plataforma que a gente começou conversando, que era a N-Impacto, essa articulação, essa arena de soma de esforços entre poder público e sociedade civil, iniciativa privada, organismos multilaterais que a gente promove com a plataforma da N-Impacto. Perfeito. Lucas, queria agradecer o bate-papo. Acho que muito interessante ver o que o governo federal está fazendo. A gente, muitas vezes, quem não é do setor acaba não acompanhando, acaba não vendo isso no dia a dia, né? Então é legal trazer um pouco sobre esse panorama geral. E queria de novo, então, agradecer por ter participado dessa conversa, mesmo que seja rapidinha. Até mais, Vitor. Muito obrigado, hein? Satisfação enorme. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.